Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo tratarei de uma decisão muito recente sobre o princípio da insignificância. Poderia ser mais uma decisão do STJ sobre esse princípio tão importante, mas essa decisão tem alguns fatores, algumas características interessantes. Essa decisão tem um caso concreto por trás que é muito interessante para analisarmos a aplicação do princípio da insignificância em caso de réu foragido, em caso de antecedentes, e tem algumas características basilares relativas à tipicidade material também, e é por isso que eu quero tratar desta decisão do STJ, tomada pela sexta turma do STJ, no habeas corpus 443454, que teve origem no Rio de Janeiro e que foi julgado em agosto de 2018. É uma decisão, portanto, tomada em habeas corpus no STJ, na sexta turma do STJ, no HC 443454. Nessa decisão, a ementa, eu vou primeiro dizer algumas partes da ementa e depois entramos nos detalhes do caso concreto. A ementa fala aquele trecho de sempre, dizendo que sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de 4 vetores. Todos já conhecemos esses vetores e aí o STJ, a ementa dessa decisão, lista esses 4 vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e também a inexpressividade da lesão jurídica provocada. São esses 4 vetores que, quando um deles não é preenchido, a jurisprudência afasta o princípio da insignificância. Quando é caso, por exemplo, de furto qualificado, dizem que a conduta é mais reprovável, ou quando há uma lesão ao patrimônio em um valor maior, dizem que há uma ofensa ao bem jurídico tutelado. São esses 4 vetores que devem ser considerados. E em seguida, essa mesma ementa fala do caso concreto. Agora vamos dizer o que interessa desse caso concreto e em seguida eu passo para o inteiro teor desse acórdão. Fala o seguinte, palavras da ementa: ainda que o réu ostente condenações e mesmo que à época do fato estivesse evadido do sistema prisional, se o valor da res furtiva é ínfimo e se o bem é produto da necessidade básica, 2 pacotes de linguiça avaliados em R$14, é permitida a incidência do princípio da insignificância, pois nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal. E aí, em seguida, fala habeas corpus concedido para afastar a tipicidade material do fato, determinando o trancamento da ação penal. Eu vou repetir esse trecho. A decisão, isso que chegou ao STJ, é para tratar de um furto de 2 pacotes de linguiça, no valor total de R$14. Não estou dizendo R$14.000, estou falando R$14. E isso chegou ao STJ. É óbvio que, pelo valor, não teríamos dúvidas de que é cabível o princípio da insignificância. R$14 é um valor ínfimo, é um valor insignificante comparado com o salário mínimo, mas diante de outros fatores, como o fato de estar foragido, de ter foragido, o fato de ter antecedentes, condenações anteriores, tudo isso pesou. Mas o STJ decidiu, ainda que não de forma unânime, decidiu por maioria que é cabível a aplicação do princípio da insignificância nesse caso de furto de 2 pacotes de linguiça, valor total de R$14, considerando o fato de estar foragido do sistema prisional e também considerando o fato de ter condenações anteriores. Pois bem, o que eu quero destacar agora? Para começar, é tranquilo, todos sabemos que quando se aplica o princípio da insignificância, considera-se aquela conduta
formalmente típica, mas materialmente atípica. Não significa que a lei não é aplicável, não significa que aquela conduta não tem uma adequação ao tipo penal, mas do ponto de vista formal, quanto ao preenchimento dos elementos, das elementares desse tipo penal. Significa que não há uma ofensa séria ao bem jurídico tutelado, e é isso que foi reconhecido aqui. Analisando esse caso desde o início, o que aconteceu foi o seguinte: eu li todo o relatório desse caso, eu li os votos com calma para entender um pouco melhor, e o relatório é bem elucidativo quanto a tudo que aconteceu desde o início. Para começar, esse acusado havia sido preso em flagrante, foi preso em flagrante, e depois houve a conversão em prisão preventiva. Aí você deve estar pensando, tá, mas por qual crime? Até agora eu não expliquei exatamente qual é o crime. Sabemos que algo foi subtraído, mas poderia ser roubo, poderia ser furto qualificado, poderia ser furto simples. Pois bem, a denúncia foi oferecida por furto simples, artigo 155, caput. Então, é até curioso isso, esse relatório narra exatamente que houve a prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva 2 dias depois, salvo engano, dia 10 de janeiro foi preso em flagrante, dia 12 de janeiro deste ano, de 2018, houve a conversão em prisão preventiva, foi oferecida a denúncia por furto simples. Então estava preso preventivamente por furto simples de 2 pacotes de linguiça avaliados no total de R$14. É isso que eu quero destacar aqui. É isso que atrai a nossa atenção quando pensamos neste caso. E aí, continuando, temos ali a demonstração de que lá no Rio de Janeiro, esse caso teve origem no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia negado a atipicidade, havia negado a aplicação do princípio da insignificância, dizendo, consta do relatório, que seriam 4 condenações. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, sempre muito atuante, sempre muito combativa, levou isso ao STJ, levou esse caso ao STJ discutindo que isso não merece ser considerado, o valor realmente é insignificante, e o fato de ter condenações anteriores não pode pesar nessa discussão sobre a tipicidade material, que é algo que eu venho até escrevendo alguns textos sobre esse assunto. Não dá para dizer se um fato é típico ou atípico, ainda que formal ou materialmente, considerando a história de vida do acusado. Caso contrário, para uns o fato é típico, para outros o fato é atípico, considerando o histórico. Isso é uma aplicação do direito penal do autor. E foi isso que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro levou ao STJ. Chegando ao STJ, o relator lá no STJ fez uma comparação básica. Esse valor subtraído, esse bem, esse objeto subtraído, tem um valor de R$14, que seria o equivalente a 1,46% do salário mínimo. Aqui entra uma outra discussão prática relevante. Se você atua na advocacia, na Defensoria Pública, sempre que impetrar habeas corpus sobre essa aplicação ou não do princípio da insignificância, vale a pena comparar o valor daquele bem, e normalmente temos o auto de avaliação já no inquérito policial, comparar o valor daquele bem subtraído ou o valor subtraído com aquele valor do salário mínimo, definindo qual é o percentual do salário mínimo. E nessa decisão, nesse voto do ministro relator, ele considerou que o valor subtraído, esse bem subtraído, é igual a 1,46% do salário mínimo. E citou um caso em que, é um caso de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, em que ela foi aplicado pelo STJ o princípio da insignificância, trancando um processo penal quando o valor do bem subtraído estava próximo de 11% do salário mínimo. Então, vejam que aqui é muito interessante fazer essa comparação. Se o STJ, há poucos anos, salvo engano em 2014, nesse caso da ministra Maria Tereza de Assis Moura, aplicou o princípio da insignificância quando o bem subtraído estava chegando perto de 11% do salário mínimo, por que não aplicar nesse
nesse caso em que o bem subtraído é igual a 1,46% do salário mínimo, ou seja, não chega nem a 2% do salário mínimo. Então, isso foi considerado no voto do ministro relator. Teve apenas um voto contra, foi o voto vencido do ministro Rogério Cruz, em que ele defendeu que os antecedentes, as condenações são graves. E ele citou até duas condenações por roubo. E por isso, excepcionalmente, não deveria ser aplicado o princípio da insignificância naquele caso. Porque havia antecedentes, havia condenações anteriores e essas condenações eram relativas a crimes graves. Portanto, apenas esse voto contra do ministro Rogério Schietti Cruz. Fora isso, os outros ministros votaram pela aplicação do princípio da insignificância. E o fato curioso de tudo, mais um fato curioso, além do valor, além do objeto subtraído, além de tudo que eu falei sobre o voto, sobre a condenação, sobre a atuação da Defensoria Pública, é interessante que a parte final da ementa, como eu disse agora há pouco, fala que não há nenhum interesse social na onerosa intervenção estatal. Bom, o valor subtraído é de R$14 e para esse processo tramitar, com certeza se gasta muito mais do que R$14. Apenas na movimentação, folhas, tempo de cada servidor que atuará no caso, desde a atuação policial até a atuação do cartório, Ministério Público, Defensoria, juiz e tudo mais, todos que vão atuar, assessoria, desembargadores, ministros. Se considerarmos esse tempo de cada um e o valor do subsídio, o valor gasto com a atuação do processo, bom, houve um gasto muito maior. E é isso que é curioso. Temos como fundamento do trancamento desse processo o fato de que não há interesse no gasto estatal, na onerosa intervenção estatal nesse processo. Só que o gasto já foi feito quando isso precisa chegar ao STJ para trancar esse tipo de processo. Passamos, portanto, pelo inquérito policial, pela atuação do Ministério Público que ofereceu a denúncia, atuação do juiz de primeiro grau, passamos pela atuação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e chegamos ao STJ com a atuação dos ministros. Isso daí demonstra o seguinte, é algo que eu já apontei algumas vezes, o princípio da insignificância para não fazer o Estado gastar desnecessariamente com algo que não interessa, ele tem que ser aplicado no momento mais imediato possível, mais rápido possível, de preferência até na instauração do inquérito policial, não sendo instaurado o inquérito policial quando é um caso berrante, quando é um caso de princípio da insignificância de forma chapada, como alguns diriam. Nesse caso, tem que morrer lá, nem sendo instaurado o inquérito policial, já que se instaurado o delegado não pode arquivar, então que nem seja instaurado o inquérito policial. Deveríamos dar esse poder, que é ótimo para a defesa, para que os delegados nem instaurem o inquérito policial quando é caso claro, nítido, de aplicação do princípio da insignificância. Pois bem, esse é um caso muito interessante e que vale a pena estudarmos um pouco mais, por isso que eu trouxe aqui algumas informações que não estão na ementa, estão apenas no voto do ministro relator e, portanto, são considerações relevantíssimas para entendermos a aplicação do princípio da insignificância no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ative as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.